Olá, turma do sétimo ano, bom dia. Hoje a nossa aula de português, nós iremos dar continuidade, nós vamos começar no capítulo 2, de volta às origens. Esse capítulo 2, nós vamos estudar mitos e lendas e a característica desses gêneros, mitos e lendas. Sabemos que nós temos muitos mitos e muitas lendas que são comuns em nosso dia a dia. Nesse capítulo nós vamos aprender, tá compartilhando lendas, lendo, interpretando lendas e também os mitos. Nós temos um mito no nosso dia a dia bastante comum que nós aprendemos com nossos pais, nossos avós, de que se a gente comer ovo, não pode comer manga. Se tiver com febre, não pode comer melancia. E nós crescemos com isso. Isso são mitos, né? Na verdade, não tem estudo que comprove que se a gente comer ovo com manga, vai fazer mal. Aí, às vezes, a gente pode até comer e sentir mal, porque a gente já vai comer com o sentido que iremos adoecer, mas isso são mitos. E lenda, nós temos na nossa cidade a lenda da baleia azul, que um rabo, a cabeça é aqui, o rabo é em Aroás, que isso são lendas. E também temos várias lendas que nós temos ao longo de nossas histórias também. E hoje nós vamos estar lendo na página 28 o mito de Eco e Narciso. Diz assim: não aguento mais essa tagarela da Eco. Segredou um dia a deusa dos bosques a uma das suas ninfas. De fato, não era só Diana, que não suportava mais o falatório de ninfa. Nenhuma das suas amigas podia mais vê-la pela frente sem fingir de sua língua incansável. Apesar de ser tão bela quanto a mais bela das ninfas, o Eco tinha a mania incontrolável de falar pelos cotovelos. Por que não se cala de vez em quando? Dizia-lhe as amigas. Homem algum suportará uma mulher que fala sem parar, mesmo sendo tão bela como você. Mas o Eco não se corrigia e prosseguia, falando até a exaustão. Um dia, porém, meteu-se com Juno, a esposa de Júpiter, e isso foi a sua ruína. Os deuses tinham dado mais uma de suas escapadas, e Juno andava por perto, farejando seus rastros. A própria Eco já gozava dos favores de Júpiter e prometera ocultar, a pedido do grande Deus, os amores que ela agora mantinha com outra ninfa. A deusa dos bosques não queria saber de fofocas e por isso fazia vistas grossas ao namoro. Afinal, meter-se com o Deus Supremo podia trazer-lhes problemas funestos. Certo dia, porém, Juno, tomava pela cólera, chegou quase a tempo de flagrar o esposo nos braços da tal ninfa. Eco, após alertar o casal, dizia a Júpiter: deixe comigo, eu distrairei enquanto você escapa. E assim foi realmente. Tão logo Junco chegou, Eco apoderou-se dela como uma longa conversa, repleta de digressões e subterfúgios, mas Junco, acostumadas às desculpas esfarrapadas do marido, compreendeu logo a intenção da ninfa, que se achava mais esperta do que realmente era. Cale a boca, disse, empurrando-a. Pensa que me engana com suas conversas?
sua atrevida. Eco, assustada e com as mãos da furiosa deusa impressas nos ombros, calou-se, mas era tarde demais. Por que pretendeu me fazer de boba? Punirei, fazendo com que nunca mais possa dizer nada, a não ser as últimas palavras que escutar. Amaldiçoou Juno. As últimas palavras que escutar, repetiu Eco, em cuja boca o feitiço já começava a atuar. Aí está o que ganhou com seu atrevimento, disse Juno, vingada. Adeus, idiota. Adeus, idiota, repetiu Eco e tapou rapidamente a boca com duas mãos. A notícia da maldição de Juno espalhou-se ligeiro por entre as ninfas. Bem feito, sua ordinária, disse um dia uma rival a Eco. Sua ordinária, respondeu Eco. O que? Ao menos podia às vezes responder à altura os desaforos que se escutava. Sua ordinária, respondeu Eco, que ao menos podia às vezes responder à altura o desaforo que se escutava. Assim, vagou a ninfa para entre os bosques durante muitos anos, até que um dia, caminhando pelas montanhas, encontrou Narciso, um jovem caçador que havia se extraviado de seus colegas. Eco, ao colocar os olhos sobre a beleza do jovem, tornou-se imediatamente de amores por ele. Seguiu-o por algum tempo, imaginando qual o melhor meio de se aproximar dele, até que, ao pisar no galho solto, despertou finalmente a atenção do moço. O que foi isto? Perguntou o rapaz. Há por aqui mais alguém? Mais alguém? Repetiu Eco. Mais perto, disse o Eco e mostrou-se finalmente, tendo antes o cuidado de ajeitar os cabelos. Decepcionado por ver o que não era nenhum de seus companheiros, Narciso simplesmente perguntou: diga-me, ninfa, como faço para sair daqui? Sair daqui? Replicou o Eco, agoniada, pois a última coisa que desejava era que ele fosse embora. Não podendo expressar com suas próprias palavras o seu amor, sem que antes o estranho o declarasse para ela, a ninfa desesperou-se e resolveu tomar uma medida drástica. Estendendo os braços, lançou-se para ele num frenético abraço. Talvez ele entenda os meus sentimentos, pensou. O que está fazendo? Exclamou Narciso, atirando-a ao solo com um empurrão. Não quero seu amor. Quero seu amor, repetiu a ninfa, vendo Narciso dar-lhes as costas e escapar rapidamente por uma vereda do bosque. Mas, em matéria de amor, o Eco era um desastre. Consciente de seu fracasso, a pobre ninfa recolheu-se para o interior de uma caverna no bosque. Ali, após enfardar durante longos anos paredes de grutas com seus lamentos e lágrimas, viu-se seu corpo aos poucos dissolver-se nas escuridão da caverna, até passar a fazer parte dela. Da pobre ninfa só restou a sua voz e profunda repete sempre as últimas palavras que os passantes pronunciavam. Narciso prosseguiu com sua caçada e tratar com rudez as ninfas que o perseguiu. O jovem caçador era pretensioso e arrogante, e mulher alguma parecia bastar sua vaidade. Inclusive, corria uma lenda que dizia que, quando Narciso nasceu, um oráculo teria anunciado que ele poderia viver muito tempo se jamais enxergasse a si próprio. Seu pai, por via das dúvidas, quebrou todos os espelhos da casa.
temendo que o filho procurasse o próprio reflexo em alguma outra parte, adquiriu um espelho mágico, no qual Narciso via sua imagem sempre distorcida. Mesmo assim, sua beleza era tal que o arrogante rapaz não desgrudava do bendito espelho. Como sou lindo, dizia sempre que tinha o espelho nas mãos. Um dia, porém, durante uma caçada mais agitada, o espelho que trazia sempre em seu bolso partiu-se. Juntando os cacos, pôde ver apenas, com lágrimas nos olhos, o reflexo estilhaçado da própria beleza. Que lindos pedaços! Ainda se admirou, numa vaidade residual e fragmentária. Abalado e cansado da caça, Narciso meteu-se de dentro das profundezas do bosque, próximo da gruta onde o Eco vivia. Ali perto havia um pequeno lago, absolutamente deserto e silencioso. Sobre suas plácidas águas, nenhum único cisne deslizava. As árvores, as margens, inclinavam-se para longe do espelho cristalino de suas águas, como que tentando escapar de seu intenso reflexo. Narciso chegou à margem, debruçou-se para tomar alguns goles da límpida água. Ao fazê-lo, percebeu que alguém o observava de dentro da água. Fascinado com a beleza daquele semblante inigualavelmente belo, Narciso teve de admitir que era mais perfeito ainda do que o seu próprio rosto. Quem é você, rosto adorável, que me contempla desse jeito? Perguntou a efígie encantadoramente bela, que o mirava apaixonadamente nos olhos. O rosto lindo, porém, não lhes respondia, nem a essa, nem às outras solicitações. Por várias vezes, Narciso tentou, sem sucesso, seduzir aquele rosto magnífico. Um dia, debruçou-se ao ponto de encostar os lábios à liquefeita boca da imagem. Porém, ao fazê-lo, viu o belo estranho turvar-se, o que encheu de pânico. Não fuja!" exclamou assustado, deslocando rapidamente os lábios da água, o que fez a imagem retomar aos poucos a sua anterior nitidez. "Por que rejeita meus beijos?" Pela primeira vez, Narciso descobria o que era a dor do amor não correspondido. Apesar de o jovem erguer cada vez mais a voz, o Eco, que ouvia tudo excepcionalmente, não lhes repetia as suas últimas palavras. Vítima da crueldade de Narciso, gozava agora secretamente a sua vingança. O único ruído que escapava da caverna era o riso baixinho que o vento produzia ao passar pelas fendas das pedras. O jovem caçador foi perdendo a sua cor. Suas faces murchavam, seu cabelo crescia desmesuradamente, a ponto de a franja cair-lhes pelos olhos, e o seu nariz, perfeitamente aquilino, apresentava uma coriza continuamente a escorrer. Mas nada disso era o bastante para fazer com que ele deixasse de amar aquele rosto magnífico, belo. Assim foi definhando lentamente o pobre Narciso à margem do lago, sem perder consumar o seu amor. Acabou se transformando numa bela flor roxa de folhas brancas, sempre debruçada sobre o leito das águas. Sua sombra infeliz embarcou no mesmo dia na barca de Corante, atravessando a Estige rumo ao país das trevas, mas nem severo barqueiro pôde impedi-los de, enquanto fazia a travessia, reclinar-se outra vez para mirar-se nas águas do rio infernal.
Ou seja, o texto fala sobre a deusa, ela é a deusa dos bosques, que era Dina. Ela era muito bonita e depois ela se apaixonou por Narciso, só que Narciso não aceitava a paixão dela. Ele não aceitava o amor que ela tinha. Ele era muito arrogante, muito prepotente. Por ser bonito, ele não tinha humildade com os outros. Na primeira questão, descrevendo os segredos do texto, no primeiro parágrafo, de como Diana é identificada. Lá no comecinho do texto, vocês vão estar observando que Diana ela é interpretada como a deusa dos bosques. E o mito, na segunda fala do mito da ninfa do Eco, porque que eles acreditavam o que era que se tornava ela insuportável. O que se tornava ela insuportável é que ela falava demais. Uma pessoa que fala demais, como era que era chamada essa pessoa? Tagarela. Aí vocês irão pegar essa parte que tem lá da tagarela e colocar aí. E a terceira questão, vocês quando eles pediam para ela deixar de falar muito, eles estavam dando para ela um conselho. E qual a intenção das ninfas? Era com que ela falasse menos. Cada vez mais, como ela era faladeira, ela falava muito, eles queriam sempre pedir para ela falar menos, porque eles diziam que nenhum homem gostava da mulher que falava demais. Na quarta, vocês vão lá no texto pegar uma expressão que fala de identificar o deus Júpiter. Era o deus dos deuses, o grande deus, o deus supremo. E na quinta tem o sexto parágrafo, que é o mito, lendas a seguir, tem a frase, o deus dos deuses. E o que quer dizer dar uma escapada nesse contexto aí? Ele significa que o deus ele havia traído o junco, que até para ele sair sem ser visto, ele disse que ia ficar observando ele. E o que quer dizer a expressão farejar o rastro? Ou seja, farejar o rastro é estar observando passo a passo o que a pessoa está fazendo. E qual a relação semântica dela? É uma consequência, porque ele diz assim, os deuses dos deuses tinha dado mais uma de suas escapadas. E então é uma ideia de consequência. Essa foi a nossa aula de português, falando sobre a leitura do texto. Tenham todos um bom dia e uma ótima aula e até amanhã.